Ligados no Esporte, segunda edição, de volta aqui pela RFTV. A gente vai lá para nossa redação para eu conversar com o Roberto Gardinali, porque parece que Neymar tá voltando. Tá voltando de verdade, Roberto? Eu sei que a gente tá esperando isso já tem algumas semanas, alguns meses. Ele volta a jogar pelo Santos essa semana, dá para cravar isso? Boa noite para você. Oi, Ana, boa noite. Parece que tá voltando, parece que tá querendo voltar. Já faz tempo que a gente tá esperando para ver o Neymar jogar em plena forma, igual a gente costumava ver, né? Mas agora ele pelo menos deu o primeiro passo, ele voltou a treinar. Ele treinou depois de se machucar aí, de ter um problema na coxa, ele voltou a treinar com os reservas do Santos, que não jogaram contra o Corinthians na rodada passada do Campeonato Brasileiro. Aí o Neymar até chegou no centro de treinamento, no CT Rei Pelé, com visual novo, de trancinha, deu um tapa no visu aí para voltar a jogar, chamar a atenção do Ancelotti, né? E na manhã de hoje ele fez um treino aí com o técnico Kleber Xavier, um treino com os jogadores que não participaram do jogo contra o Corinthians na rodada passada, um treino aí de ações de ataque contra a defesa. O Neymar participou normalmente desse treino. Ele se recuperou de um problema na coxa esquerda e já está à disposição do técnico santista. Ele deve voltar no jogo contra o CRB pela Copa do Brasil. A expectativa é de que ele entre no segundo tempo, né? A transição ela acontece aí de forma gradual, né? Primeiro ele começa jogando a partir do segundo tempo, joga uns minutinhos até o final do jogo, depois começa a jogar um tempo inteiro, até que joga a partida inteira, se a recuperação for conforme o planejado, né? Essa lesão na coxa do Neymar já é antiga, ele se machucou ainda no Paulistão, na fase eliminatória. Depois ele se recuperou, voltou a jogar algumas partidas, mas se lesionou de novo no dia 16 de abril, em partida contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. E não é só o Neymar que voltou não, outro jogador que já deve voltar contra o CRB é o atacante Guilherme. A última partida dele foi justamente contra o CRB, na partida de ida dessa fase da Copa do Brasil, e ele foi substituído no intervalo por causa de uma lesão na perna direita, Ana. Então o Santos aí, o Kleber Xavier vai ter talvez à disposição a partir do segundo tempo o Neymar, também o Guilherme, dois jogadores importantes para tentar avançar nessa fase da Copa do Brasil. Esse já é o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, Ana. E a gente sabe que se o Santos avança na Copa do Brasil, já ganha um pouquinho mais de motivação para a sequência do Brasileirão, porque o Santos também precisa vencer pelo Brasileiro, né? Agora, deixando o Brasileiro de lado, mas ainda sobre Neymar, eu achei curioso a coincidência que foi esse retorno dele após anúncio de Ancelotti, após chegada de Ancelotti. Tá aí, mala tá pronta já, né? Ele vai fazer o último jogo pelo Real Madrid, vai comandar o Real Madrid pela última vez no sábado, então tá chegando. Foi só coincidência mesmo? Ou será que deu um gás ali? Ele falou, não, agora deixa eu mostrar serviço. Pode ser que tenha sido uma coincidência essa volta dele, mas vale lembrar que o Neymar já está nessa recuperação há muito tempo, né? Desde o Campeonato Paulista, ele volta, atua, mas não consegue ficar até o fim da partida, se lesiona de novo, então os médicos eles vão tendo essa cautela mesmo para ir liberando o jogador aos poucos, né? Mas é uma semana decisiva para o Neymar, porque o nome dele foi relacionado naquela pré-convocação gigantesca de 50 nomes que o Ancelotti enviou. E como você disse, né, a convocação oficial está chegando, na semana que vem, já na segunda-feira, no dia 26, a gente vai ficar sabendo quem são os 23 convocados em definitivo para os próximos compromissos da seleção. E pode ser que o Neymar esteja lá, mas também pode ser que aconteça a mesma coisa que aconteceu na última data FIFA, né, que foi quando o Neymar estava convocado, mas ele foi desconvocado, por assim dizer, por causa dessa lesão, né. Então tudo pode acontecer, uma semana decisiva, talvez vai ser um mês decisivo para o Neymar, para ele mostrar serviço para o Ancelotti e quem sabe tá na lista
definitiva para os próximos jogos da seleção brasileira, Ana. Eu vou repetir uma frase que eu estou falando muitas vezes quando o assunto é esse. Expectativas foram criadas para tudo isso acontecer, a chegada do Ancelotti e essa convocação aí da seleção brasileira. Mas vamos voltar então para a Copa do Brasil, porque a rodada começa hoje, né? O Santos joga só na quinta, mas hoje já tem jogo. Sim, já está tendo jogo aí, a gente separou os jogos dessa rodada, está tendo muito jogo aí pela frente, a gente vai ter muita coisa para falar nos próximos dias, então vamos dar uma olhadinha aí nos jogos dessa rodada da Copa do Brasil, que é a terceira fase, os jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Então tá rolando agora, Vasco e Operário lá no São Januário, esse jogo começou às 19 horas, também começou aí às 19h30, né, Atlético Paranaense e Brusque na Liga Arena, às 9h30. Mais tarde vai ter Grêmio e CSA na Arena do Grêmio. Hoje ainda, às 9h30, vai ter Náutico e São Paulo lá no Aflitos, viu? Aí amanhã já começa outra parte aí do chaveamento, Fortaleza e Retrô às 19 horas no Castelão. Aí vai continuar tendo mais jogos, porque essa rodada está muito extensa, são vários jogos, é fase decisiva da Copa do Brasil. Amanhã vai ter Aparecidense e Fluminense às 19h30 no Mané Garrincha, Bahia e Paysandu às 19h30 na Fonte Nova, Corinthians e Novo Horizontino às 9h30 da noite na Neoquímica Arena, e Flamengo e Botafogo da Paraíba amanhã às 9h30 da noite no Maracanã, e ainda amanhã Atlético Mineiro e Maringá na Arena MRV às 9h30 da noite. E finalizando aí a nossa tabela de jogos da Copa do Brasil, Vila Nova e Cruzeiro na quinta-feira às 7 da noite no Serra Dourada, o Maracanã do Ceará contra o Internacional de Porto Alegre na quinta-feira às 7 da noite no Orlando Scarpelli, CRB e Santos, que pode marcar aí a volta do Neymar para os campos na quinta-feira às 9h30 da noite lá no Rei Pelé, e finalizando a rodada, Red Bull Bragantino e Criciúma na quinta-feira às 9h30 no estádio Cícero de Souza Marques lá em Bragança Paulista. É onde o Bragantino está mandando o jogo, já que o Nabi Abichedi está em reformas, vai ficar aí alguns anos em reforma, então o Bragantino está mandando o jogo nesse estádio municipal. Então, como a gente viu, vários jogos, a gente vai ter muito assunto para falar nesses próximos dias, viu? Rodada cheia, né, que fala quando é assim, a Copa do Brasil. Se eu contei, exceto 19 partidas, é isso? Eu acho que eu me perdi um pouco. Muito jogo, começa hoje. Perdi umas contas aqui. Eu fui, falei, não, 5, 10, 15, mas eu acho que é 19. Então a gente vai falar sobre as partidas de hoje, amanhã, sem dúvida alguma. Tem São Paulo daqui a pouquinho em campo. E aí as partidas de amanhã a gente já cria aquela expectativa para falar amanhã também na quarta-feira. Falando em expectativa, ainda mais um pouquinho de expectativa, você colocou um negócio ali para eu ler. Eu li várias vezes e falei, não é possível que é isso mesmo, mas eu vou perguntar porque tá escrito ali, o Roberto que tá na produção do Ligados no Esporte, gente, ele coloca ali para eu ler, eu tenho que ler. Que história é essa de Cristiano Ronaldo defender um clube brasileiro? Isso é sério? A gente vai ver ou a gente pode ver? Bom, acontece que acho que você lembra do jornal espanhol Marca, né? Que é o jornal que cravou que o Carlo Ancelotti ia assumir a seleção brasileira, e acertou. Eles tinham essa informação aí, conseguiram acertar, cravar esse resultado, mas agora eles estão cravando outra coisa. Eles estão dizendo que um clube brasileiro quer trazer o Cristiano Ronaldo para vestir a camisa, principalmente aí no Mundial de Clubes, viu? É justamente isso. Cristiano Ronaldo, segundo o jornal espanhol Marca, pode assumir a camisa de um time brasileiro para disputar o Mundial de Clubes, que começa em junho. Olha só, o jornal afirmou que um time brasileiro fez uma oferta tentadora ao jogador para disputar o Mundial de Clubes a partir do dia 14 de junho. Só lembrando aí que os 4 times brasileiros que vão disputar esse torneio são Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Segundo o jornal, abre aspas, o que a princípio parecia um movimento de mercado sem maior importância,
está virando algo que pode se transformar em uma oferta fora do mercado e com importantes contribuições de investidores externos, fecha aspas. O jornal não revelou qual clube brasileiro teria feito essa oferta, mas o CEO do Al Nassr, que é o time que o CR7 joga na Arábia Saudita, disse que o Crystal Palace da Inglaterra e o Botafogo entraram em contato para fazer negociações aí. Tanto o Crystal Palace quanto o Botafogo fazem parte da Eagle Football, que é a empresa do John Textor. John Textor que está aí à frente do Botafogo nesses últimos anos, né? Hoje o Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo e o time brasileiro que conseguir trazer o CR7 vai precisar desembolsar aí uma bagatela de 106 milhões de reais, isso se ele mantiver as cifras que ele recebe no Al Nassr. Só que tem um detalhe, esse contrato vai ser só para o período do Mundial de Clubes, entre 14 de junho e 13 de julho. Ou seja, 106 milhões de reais para ele jogar aí mais ou menos um mês por esse time brasileiro, né? Segundo a revista Forbes, o Cristiano Ronaldo faturou em 12 meses jogando pelo Al Nassr coisa básica aí de 1,5 bilhão de reais, Ana. É muita coisa, é muito dinheiro, já criou expectativa aí, né? Esse jornal acertou da outra vez, vamos ver se eles vão acertar agora, né? Lembrando aqui só a estreia dos times brasileiros no Mundial de Clubes, Flamengo e Palmeiras estreiam no dia 15 de junho, enquanto o Botafogo joga no dia 16 e o Fluminense entra em campo pela primeira vez no dia 17 de junho, Ana. Eu não sei. Vem. Não, então peraí, tem muita coisa aqui pra gente falar ainda. Eu não sei se a gente pode falar em expectativas foram criadas. Vocês prestaram atenção que o Roberto falou que a ideia é, aliás, o que o Marca fala, né, é que o Cristiano Ronaldo teria recebido uma proposta tentadora. O que é tentador, financeiramente falando, para mim, é completamente diferente do que é tentador para o Cristiano Ronaldo. Vamos combinar que para ser tentador para ele tem que ser muito alto esse valor. Se hoje é mais ou menos esses 100 milhões que ele custaria para trabalhar por um clube brasileiro por um mês, tem time aí que paga isso, que a gente sabe que vai querer investir. Agora, eu não sei pensando em quê. Porque vamos combinar que só o Cristiano Ronaldo não vai resolver nada no Mundial. Vai ser uma bela de uma ajuda se ele vier, mas né? Gigantesco precisa aí. de todo um time ali para poder fazer o jogador funcionar também, né? E mais o que eu achei interessante aqui também é que, pelo que o jornal diz, seria um acordo até que parecido com o que o Neymar fez, né? Com o Santos. Ele vem, o Santos pagou uma parte, mas aí tem outros investidores chegando e colocando ali justamente para ter esse apelo comercial, esse apelo do nome do Cristiano Ronaldo, do nome do Neymar. E é claro que ele ajudaria muito um time a chegar pelo menos numa fase decisiva nesse Mundial de Clubes, né? Mas vamos ver se esse jornal acerta de novo, né? A gente falando aqui parece completamente improvável, mas do mesmo jeito que a gente achava improvável talvez o Ancelotti chegar na seleção brasileira, agora ele assumiu, o time já está até sendo montado, né? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, Ana. Vai ser interessantíssimo de acompanhar. Vou te falar que nesses últimos tempos, se tem uma coisa que eu me apego é no improvável. Eu sei que é possível, Vai saber se a gente... Isso ia ser... Bom, se eu já estava achando espetacular Carlo Ancelotti, imagina ver Cristiano Ronaldo defendendo um clube brasileiro. Ansiosa aí pelas próximas semanas para a gente ver mais detalhes sobre isso. Roberto, obrigada pelas informações hoje. A gente se fala amanhã novamente. Valeu, até amanhã. Até amanhã.